Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégia. Hoje a nossa convidada é a Regina Kopp. Ela é advogada, gerente jurídica de uma multinacional americana do setor farmacêutico. Aproveitando, eu gostaria de convidar todos para que vocês se inscrevam no canal. Teremos vídeos novos todas as segundas-feiras. Regina, super obrigado pela oportunidade, é um prazer recebê-la. O prazer é meu, Rodrigo. Então, Regina, você já atuou em escritório grande como advogada e hoje é gerente jurídica de empresa. Como é que você diferencia esses modelos de atuação do profissional do direito? Tem muita diferença. Os dois trabalham-se muita responsabilidade. É um grande desafio, na verdade. Trabalhando em empresa, trabalho lá há mais de 15 anos, a gente trabalha em vários assuntos e, na verdade, assim, a gente é responsável pelos assuntos, é muito desafiador, mas o que acontece? A gente, quando eu não trabalhava lá, eu pensava que era só delegar o assunto e tal, mas não, nós somos responsáveis pelo assunto, pela estratégia. Solidários com os advogados? Não? Solidários com o escritório externo. E cobrados primeiro pelo seu próprio cliente interno. Exatamente, somos muito cobrados pelos nossos clientes internos. Então, se der alguma coisa errada, obviamente que a gente vai ser cobrado. Então, é difícil falar assim, foi o advogado externo, nós não temos culpa. Não, nós temos culpa sim. Então, nós somos bastante exigentes com os nossos escritórios externos e, obviamente, que em relação a eles a gente vai cobrar sim e muito, mas em relação aos nossos clientes internos a gente vai se posicionar de forma como se o caso fosse nosso, porque na verdade é nossa responsabilidade primária cuidar e estar à frente do caso. Eu já ouvi dizer que quem trabalha em empresa acaba tendo que desenvolver um conhecimento mais genérico, né? Porque você não é gerente jurídica de uma determinada área, você acaba assumindo uma responsabilidade maior. Funciona assim mesmo na tua empresa? É isso mesmo. Aliás, foi um dos motivos que eu saí de escritório de advocacia, porque lá eu era muito especializada. E trabalhando em empresa, eu acabo fazendo um pouco de cada coisa. Então isso torna o meu dia a dia muito dinâmico. Então eu não vejo um só assunto do direito, eu vejo vários assuntos. O meu dia a dia é muito dinâmico mesmo. Eu costumo brincar que lá é o whatever affairs. A gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. É muito gostoso. Entendi. E a profundidade deixa para o escritório contratado para aquele assunto. Então, eles vão mais na profundidade, mas o que é bom que obviamente a gente acaba indo na profundidade, conhecendo um pouco o assunto. Obviamente que a gente não foi fazer aquela pesquisa, mas a gente acaba conhecendo o assunto, fazendo calls. Bem rico, então. Então a gente acaba se enriquecendo em vários assuntos. Bom, você trabalha com uma empresa de origem americana. Como é que é seu dia a dia? Eles conseguem entender a complexidade do nosso sistema jurídico, as peculiaridades do nosso judiciário? Como é que funciona essa visão de um estrangeiro para o nosso Brasil? Olha, essa é uma ótima pergunta. É muito desafiador porque, obviamente, lá nos Estados Unidos é outro sistema do direito, é o common law, e aqui temos o direito civil, como você bem sabe. E só o dia a dia mesmo, com exemplos práticos, fazendo muitos calls, explicando como funciona, explicando como que é a legislação, como é o judiciário, que eles vão entendendo, mas é desafiador mesmo. Mas eles chegam a criticar a nossa morosidade, a complexidade para determinados temas. Conta um pouquinho mais como é que é essa leitura de um estrangeiro. Então, eles, obviamente, eles veem como é que é, então assuntos, por exemplo, fiscais, assuntos de patente, então eles têm como comparativo outros países. Então, patente, por exemplo, é um dos países que mais se demora para registrar uma patente.
uma loucura. É uma loucura. Então, eles sabem disso, então eles acabam, às vezes, até dando um pouco de risada, mas eles sabem que é assim, né? Então, eles acabam acompanhando o assunto, mas eles sabem que aqui no Brasil é assim mesmo. Regina, alguns tribunais no Brasil têm estimulado que as empresas diminuam a sua litigiosidade. Eu já li, não sei se você chegou a ver, alguma iniciativa de se criar um prêmio de empresa amiga do judiciário, alguma coisa assim, no sentido até de explorar em termos de marketing, né? Você acredita que é possível essa medida de se evitar a litigiosidade por parte da empresa? Eu acredito que seja difícil diminuir a litigiosidade, muito embora atualmente se fale muito em acordos, mas é direito de cada um buscar a guarida do judiciário para proteger uma lesão no direito seu. Então é um direito constitucional. Então muitas vezes a gente até busca fazer acordo, mas é um direito de cada um. Mas eu sinto assim que o judiciário, quando estimula essa medida, fica uma sensação que parece que a empresa que busca os seus direitos está agindo com má fé até, né? Então, o contrário disso não dá para cogitar, que é você deixar de cobrar o que você tem direito, deixar de exigir o cumprimento de uma obrigação contratual, por exemplo, porque senão, em nome de ganhar a plaquinha lá de amiga do judiciário, você vai ter prejuízo, né? Porque ninguém litiga porque quer. Você concorda? Exato. A gente, quando vai ao judiciário, é exatamente porque alguma obrigação não foi cumprida, mas eu acho que atualmente o judiciário está realmente buscando uma maior conciliação. Eu vejo isso não só no civil, no trabalhista, mas atualmente os trabalhadores eles têm pensado 2 vezes antes de entrar, até por conta da sucumbência. Depois da reforma mudou. Eu estou vendo uma diminuição muito significativa nas reclamações trabalhistas que a gente tem recebido, né? Então isso é bastante positivo. Mas a gente falando essa questão da litigiosidade, eu imagino que seja não iniciar uma ação. Mas depois de iniciada, a gente viu agora com o novo Código de Processo Civil que o sistema processual ele força, estimula, quase te empurra para um acordo, né? Via mediação, conciliação. No processo civil, apesar que não pegou, né? Hoje a regra é iniciada a ação, antes de contestar é marcada uma audiência de conciliação para ver se já encerra antes de começar. E nem os juízes estão marcando mais, porque não tem pauta e tal. Mas enfim, você vê essa medida como efetiva? Você acha que alguém que iniciou uma ação porque entende que tem um determinado direito, e quem está sendo cobrado provavelmente entende que não tem que responder por aquilo. Você entende essa medida de estimular a exaustão, essas audiências de conciliação, etc., como algo efetivo? Você acredita que isso tende a reduzir o volume de litígios ou é mais do mesmo? Olha, eu acho que é mais do mesmo, né? Eu vejo, por exemplo, no PROCON, por exemplo, tem essas audiências de conciliação e, invariavelmente, não dão em nada, pelo menos da minha experiência. Então, essas audiências de conciliação da Justiça do Trabalho, mais uma vez, não dão em nada também, da experiência que eu tenho. Então, essas audiências de conciliação que estão estimulando e tudo, infelizmente, eu acho que vai ser mais do mesmo também. Porque eu vejo assim, eu até atuando como advogado, sempre que o juiz pergunta, você quer audiência de conciliação? Eu já falo, não quero. Tá, mas todos os advogados que eu conheço fazem isso. E muitos falam, não, você devia promover a conciliação, porque eu entendo assim, quem quer fazer acordo, faz. Não precisa da audiência, você concorda? Você liga para o advogado, conversa, olha, né? Se tiver acordo, parte do autor, tá tudo não precisa parar o processo para isso, né? Agora mesmo eu tive uma situação, fui viajar a trabalho, mas a companhia aérea acabou cancelando o voo. Nossa. Postergou o voo para o dia seguinte. Mas eu e meus colegas, a gente está ligando para a companhia aérea para ver se tem alguma composição. Eles não querem saber. Se vira. Aí eu que sou acusado de litigar, né? Exatamente. Então vamos partir para uma ação de pequenas causas.
né? Então, uma audiência de conciliação nesse caso, acho eu que não vai ter sucesso. Pois é. Regina, para a gente fechar então, explorando essa tua experiência, já esteve do lado do escritório, hoje está do lado da empresa. Como cliente, né, quais os critérios que você leva em consideração na hora de escolher um escritório para atuar em determinada causa? Olha, Rodrigo, eu considero a formação dos advogados que vão me atender. Isso eu acho bastante importante. Eu levo em consideração também a experiência que os clientes teve com aquele escritório, porque isso é bastante relevante para saber se foi bem atendido, para saber se houve sucesso no caso, né? E por fim, obviamente, eu vejo os honorários advocatícios se são razoáveis de acordo fator importante com a complexidade do caso. Então, mas eu penso em tudo isso. A gente escuta muito, eu que estou do lado de cá da mesa, né, que muitas empresas acabam preferindo não arriscar, digamos assim. Às vezes você tem uma causa que você tem até vontade de contratar determinado escritório, você acha que tem um perfil, mas por uma questão de cautela você prefere ir numa bandeira mais tradicional, mais antiga, porque é aquela discussão que a gente estava no começo, né? Porque se der errado, aí a mãe vai falar, Regina, você não contratou a melhor opção. Isso existe mesmo, você deve ter contatos. Quem trabalha em empresa tem esse receio de arriscar? Bom, você está perguntando para a Regina, pessoa física ou para pessoa jurídica? A Regina como gerente jurídica. Ah, tá certo. Então, Regina, pessoa jurídica, realmente a gente sempre busca uma grande banca de advogados e tudo mais que realmente tem um respaldo, né, uma grande banca, e tem outras questões por trás, na verdade, porque a gente tem negociações globais, né? Então a gente pensa em contratações que atendam outras praças. Outras praças, exatamente. E essa medida de risco acaba sendo bem pontual, se for o caso. Tem questões de seguro também por trás, né? Também importante. De liability, exato. Regina, foi ótimo o nosso papo. Super obrigado por você ter vindo. O prazer foi meu. Conte comigo sempre. Obrigado. Pessoal, então, até segunda.